E assim, né, é muito louco porque no mundo do rock, né, essa é uma questão que eu acho que ela não devia nem ser abordada mais assim, dessa maneira, né, porque isso deveria ser algo natural para começo de conversa, né, porque desde que o rock surgiu, isso existe, como existe em qualquer meio da sociedade. Mas assim, Sim. o Little Richard foi o primeiro homossexual declarado do rock, um dos pais criadores do rock. Ele até já brincou, né, numa entrevista, que se o Chuck Berry era o pai, ele era a mãe, né? Sim. Sabe Sim. assim? Então, é uma coisa que sempre esteve aí, né? Aí, porra, outros ícones inconfundíveis, né? Como o Fred Mercury, né? Porra. E aí, Justo. aqui no Brasil, o Cazuza, o Renato, né? E aí a galera ainda fica nessa conversinha, né? Outro dia, cara, a gente estava aqui numa entrevista, eu acho que foi com o Ney Matogrosso, Olha só, mano, olha a que nível chega a ignorância dos roqueiros brasileiros. A gente estava aqui entrevistando o Ney Matogrosso na live da Kiss, o maluco escreveu assim: viadagem no metal? Não, tô fora. No metal não, no rock. Viadagem no rock? Tô fora. Falei, mano, cara, meu Deus do céu, velho, é gente. inacreditável. Você fala, como é que os caras conseguem ser tão estúpidos, né, bicho? Meu Deus do céu, cara. Pô, não, e é aquilo, cara, a gente tem que, acaba que esse tipo de trabalho, que é o seu trabalho, né, principalmente, você desenvolve, cara, a gente tem que elucidar as pessoas. Falei, não, cara, imagina um cara que escreve um negócio desse, independente da idade, né? Meu, assim, falei, cara, você chegou hoje na Terra, tipo, você acordou de um coma de 100 anos, onde é que você tava pra dizer uma bobagem dessa, né? É muita ignorância, né, velho? Não se informa, não, sabe, não percebe as coisas, né? E aí você vai ver, às vezes, esse próprio cara é mó fã do Queen, entendeu? Adora o Ah, Queen, né? Tipo... sim, total. Queen, David Bowie, enfim, vários outros que É. são símbolos. Do Queen, então, é o que mais tem. É um engraçado que tem bastante, né? O pessoal fala essas coisas, mas Queen, aí tentam criar, né? Criar aquela. Não, é o homossexual digno de respeito, como se houvesse alguma outra forma, né? Que merecesse. Não, todos merecem. Aquele memezinho, né? Que já rodou aí, já tem anos, já é velho, né? Não, cara, todos merecem. É o Fred Mercury, o Rob Halford, o David Bowie, né? A gente transitando por mais siglas, né? Embora o David Bowie nunca se declarou, nunca foi Sim, nada, né? Ele sempre foi meio andrógeno, meio, né? Ele sempre teve mulher, então aparentemente o David Bowie era um bissexual, né? Não, ele tá dentro da categoria, né? Tá dentro então, da mas sigla, né? o Bowie nunca saiu do armário, né, velho? Não existe uma Sim. declaração dele, não existe nada assim abertamente, né? Sim. Mas acho que é aquilo, tá meio que implícito ali, o Elton John, né, por exemplo, que é um cara que também é declarado, né? E aí tem uma galera que é tão tacanha, né, que ainda consegue ter preconceito sobre aquilo que ele curte, o que ele ama e ele ouve, né? Cara, é dolorido, né, cara? Só que a partir daí, né, a gente então avança para, digamos assim, algo mais pesado, né? Em termos musicais, né? Antes de mais nada. Sim. E em termos de preconceito também, né? Né? Ainda mais no meio metal, né? Nos estilos, né? Nos subgêneros mais pesados, né? Do rock. Não só no metal, né? Porque a gente vai começar a falar aqui, por exemplo, de um outro doc que o tema é punk, né? Sim, sim. O Punk Ass Queers, né? Ou seja, tá em todos os grupos, né? Punk Ass Queers. Esse é um doc curtinho, né? Ele é 10 minutos, 11 quase, né? 10 minutinhos. E ele fala, né? Dentro, eu estava até assistindo aí antes de mandar, né? Ele fala um pouco do que é num local específico, né? Se eu não me engano, é até acho que dentro da Filadélfia, mas ele fala no geral, ele traz acadêmicos para falar. As pessoas falam no geral, independente do local onde elas são. E falam demais de um tema. É interessante ver como é que dentro dos grupos, tipo, é uma coisa que deveria ser óbvia, mas infelizmente não é, né? Os grupos minoritários, eles observam os preconceitos que outros grupos minoritários sofrem dentro, né? As mulheres, né? Comunidade negra, até tem aí, né? Alguns falando, né? Tem uma menina que ela aparece, ela é negra, e aí eu não lembro agora se ela ou é uma outra, é uma das muitas pessoas que aparecem, ela é lésbica também. E é gozado, porque as pessoas não imaginam tudo que remete no rock a uma ideia de agressividade ou de força, de coragem e presença, automaticamente aquilo é tomado como mostra de, não, virilidade, essa menina mesmo aí, essa menina.
aparecem algumas pessoas falando, eu acho bacana, que pegou muita gente da cena, são pessoas, são músicos também, alguns deles, claro, né, não é ninguém ultra famoso nem nada, mas é bacana você ver o lado do público ou de artistas que não estão em evidência, porque vocês imaginem, se um Rob Halford, um Ney Matogrosso, um Cazuza, né, todas essas pessoas com o destaque que tem, conseguem ser alvo, imagina quem ainda não é conhecido, né? Ou quem simplesmente não quer ser conhecido, simplesmente quer viver a cena. E é bacana porque esse documentário ele passa pela cena punk, com certeza deve haver outros trabalhos, eu tropecei numa monografia sobre esse documentário, um trabalho de faculdade sobre isso. E é bacana, porque você vê o quanto que existe um equívoco que é natural, que ele é histórico, né, em se associar ideias de força e agressividade a não, tipo assim, isso tudo é macho, né, o famoso é macho, né, é machão, sei lá o quê, quando na verdade, né, uma postura de maior ou menor grau de agressão não necessariamente vai ter uma relação com identidade social ou de gênero, né, nesse sentido. E o punk é uma coisa que eu fiquei pensando também, né? Satan was a lesbian. E o punk é uma cena que eu fiquei pensando, falei, nossa, mas tem vários, isso é óbvio, né? A gente vê historicamente, vê pela performance das bandas, o pessoal que andava junto, os grupos, né, as equipes, e esse documentário ele retrata isso dentro da comunidade. Aí, no caso, são jovens, né, pessoas desconhecidas, e levam, claro, no final tem até um professor de sociologia falando, né, como isso é lido, né, e como que esses preconceitos acontecem, e de que forma, e também quando eles se cruzam, né, que você pode, além de você fazer parte de um grupo cultural, rock, que é uma coisa, já foi mais excludente ainda, né? Hoje é excludente num outro sentido, excluída, perdão. E aí você fala, ainda por cima você é mulher, ainda por cima você é LGBT, então assim, você vai agregando mais e mais elementos para ser alvo, né, de uma violência. E esse doc aí eu acho bem bacana porque ele é focado em punk, né? Por isso esse Punk Ass Queers. Então, é aquilo que você está falando, parece que quanto mais a música é agressiva, né, e mais pesada, mais essa coisa esse universo vai ficando fechado, né? E a tendência é ter pessoas, digamos, mais conservadoras. Eu acho que isso mais até no metal, inclusive, né? Com certeza, com certeza. Infelizmente isso se confirma, né? E aí eu te mandei um link que não é um doc, né? Você estava me falando que ele é uma análise no uma YouTube, análise. né? Ele tem uns vídeos no começo, depois ele monta uma sequência de fotos, até brincando para ilustrar o que ele está narrando, ele faz uma análise da comunidade LGBT dentro do metal, né? Esse é um outro gringo, desse Power Metal Point. Como se fosse uma série de podcasts, né? Algo assim, Power Metal Point. O dele é uma análise, né, que passa por todos esses pontos, né, bacana, eles combinaram as fontes aí, né, tipo, eu acho que Pantera, Metallica, Iron Maiden, né? Ficou legal. E ele ilustra, né, o vídeo é mais no começo só, tá, gente? E vai mostrando todo o preconceito que existe, né, ele vai mostrando, ele vai explorando, né, como é uma locução, né, ele vai explorando e vai desdobrando dentro de tudo, né, ele usa imagens para ilustrar, né, faz muita brincadeira, piada, é mais leve, né, digamos assim, é uma coisa mais leve. E ele vai transitando por todos esses... tudo que diz respeito. É uma análise curta também, ele também é curtinho, né, cara, acho que é uns 16 minutos, né, uma coisa assim. Ele é curto também, e ele vai passando por tudo que a gente discute aqui, que a gente já falou aqui em relação ao punk, mas mais focado em metal. E aí o metal, como o Rodrigo falou, é mais fechado ainda, aí tem toda aquela coisa, ai, nossa, agressivo e tal, né? E claro que isso ignora uma série de coisas óbvias, né? Sobre ideias, né? Ou ideais de força ou de não força, né? E o quanto que isso representaria, o quanto que uma cultura e quanto que um estilo musical poderia retratar o que você entende como sendo a sua ideia. Nossa, eu sou forte, ou eu sou o bambambam, eu sou o fodão, eu sou, né, ameaçador porque eu ouço isso, né? E na verdade tá lá, se eu ouvir isso, tá, então esse cara aqui que ele é isso, tipo, se a gente pode usar um próprio Halford da vida, né, para ilustrar, e esse cara daqui que é que é o ícone do que você representa, ele não é heterossexual simplesmente, meu amigo. Então eu acho que você está bem perdido aí no mundo. Ele vai brincando, né? As imagens são só para ilustrar, mas a análise é boa, até onde eu não cheguei a ouvir inteiro, ouvi quase até o final. A análise é bem interessante, E parece que é uma série, ele faz uma série de vídeos, né? Vídeos no YouTube, analisando coisas, como o outro documentário que a gente vai falar daqui a pouco.
E aí tem uma série de artistas do metal, né, que são gays, por exemplo. Porque metal, a maior parte dos ícones são homens, né, cara? Tem muito pouca mulher que se destaca nesse meio, porque por razões óbvias. Mas muito poucos, digamos, já abriram, né, essa questão publicamente, né? Tem, inclusive, dentro do black metal, né, que é um dos meios mais fechados, né? João Gordo, né? Aquela piada que a gente faz sempre da agressividade. No black metal, né, qual é o nome? É o Garral, eu nem lembro os nomes. Bergal. Bergal, acho que é ele, né? No black metal tem, né? E parece que não são tão... Tudo bem, são poucos, vai. Mas é um e-mail onde você não imagina tanto, né? Porque você vai ter em toda aquela postura, né? É o Gal, né? E tem o pessoal... Mas sabe o que eu imagino, cara? Eu fico com a impressão que com certeza tem mais gente. Não são só esses que a gente falou, né? O Gal e alguns outros, né? Pingados. Eu acho que uma coisa que segura muito é que segura, né? Esse pessoal dentro do armário, né? Digamos assim, é o marketing de que aquilo é uma performance de violência e de agressividade, independente de qual seja o foco, o alvo, digamos, dessa violência, dessa agressividade. Eu fico, às vezes, pensando que muito disso, que não é nem vontade de não sair, tipo assim, pô, é o marketing. Teve gente que foi expulsa, né, de banda, tem banda famosa, não me lembro qual foi, Behemoth, teve algum aí que tem, que eu vi no documentário nacional desse que a gente vai falar daqui a pouco, que são vários depoimentos e falam, né, que teve um cara que foi expulso da banda, uma banda famosa, quando se descobriu, né, quando se revelou, não me lembro até se era transgênero, e foi tipo, não, a gente não pode ficar com você na banda, não faz sentido. Tipo, os caras associando a você tem que ser homem, ponto. Complicado, né? Louca. Eu acho que tem muito a ver com isso também, né? Isso tem em outros estilos, tá, gente? A gente fala muito de... Se a gente for falar em outros estilos musicais e até em ambiente de entretenimento em geral, principalmente em cinema, né? Aqui no Brasil, muito novela e tal, em Hollywood, durante muitos anos, os homens, né, LGBT, as mulheres nem preciso dizer, né? Eram automaticamente excluídas de qualquer coisa. Essas pessoas eram orientadas, né, a não revelarem a sua sexualidade, né? Porque eram alvo de romantização, né? Do outro gênero. Esse daí é o documentário brasileiro, né, que foi o que eu estava mencionando, esse LGBT+, né, no heavy metal brasileiro. Cara, essa produção é interessante, né, eu até anotei aqui, a produção é do Diego Sachi com a Fox Salema, que é uma vocalista, é da banda Fox Salema, que é uma vocalista trans brasileira, e ela participou da produção, eu achava até que ela fosse só uma das entrevistadas e tal, e com o Klinger Carlos, que é o diretor também, que também é o diretor. Esse documentário saiu no ano passado, eu não tinha visto ainda inteiro, eu tinha visto pedaços, aí hoje, né, de ontem para hoje, eu acabei terminando de ver mais, e é uma coletânea de depoimentos de bandas, né, nacionais, quem é da cena mais pesada vai reconhecer vários nomes, eu reconheci, não todos, mas alguns, e eles vão descrevendo episódios onde o que aconteceu com eles, como eles veem tudo que a gente está discutindo aqui, coisa que eles já sofreram, lembrando, tá, gente, é LGBT mais um monte, né, de siglas, então não é simplesmente gay, aí a abertura, então não são simplesmente pessoas, não, tem bissexuais, tem gênero fluido, binário, não binário, né, trans, e como essas pessoas são lidas e aquilo que elas passam, né, em determinados lugares. Muitos deles são de cidades que não são capitais, isso torna tudo ainda mais perigoso para a própria existência deles, né, e delas. E eu achei muito interessante, é melhor do que eu esperava, a gente ver, tipo, de verdade. A gente tem um preconceito natural no Brasil a torcer nariz para cinema nacional automaticamente, né? E também para até documentário. Somos um país de uma boa cultura de documentários. Esse documentário, ele foge do lugar comum, assim. Ele explica no começo, o diretor, ele narra no começo, e ele realmente não é bem o que você esperava no melhor sentido possível. Ele não fica simplesmente, não é se lamentando, são os protagonistas da cena, né? Aí tem a vocalista do Soul Spell, o guitarrista fundador do Project 46, eu até tenho ele de Facebook, né? Eu conheço algumas dessas pessoas da cena rock de quando eu ainda tinha portal e blog nisso e tudo, e aí eu fui entender, fulano, tinha alguns que eu nem sabia, gente, falei, nossa, fulano desapareceu por isso, olha que triste. Tipo, algumas coisas que não me pareceram explícitas, eu encontrei no documentário, né? E, esse clipe é interessante.
e é bacana, como eu falei no primeiro doc, né, aquele lá do punk, várias dessas bandas, inclusive essa que está tocando aí, elas se preocuparam em incluir outros grupos que são invisibilizados, né? Eu não me lembro se é esse vocalista aí que fala. Então, incluíram outras minorias, né? Tipo, mulheres de todas as determinações, autodeterminações de gênero, incluíram pessoas que estão fora de padrão de beleza. Então, assim, é bacana ver como é que alguns... Claro que isso não é regra, né, absoluto, não é dogma, né, gente? Mas você vê uma galera que sofre um preconceito preocupado em defender a si, se manter e puxar para a mesma luta, né, digamos assim, tipo assim, não, eu quero você com a gente, eu quero você no nosso clipe, eu quero isso. Tem mais de uma banda falando isso, eu acho isso bem interessante, tipo, incluir todo mundo que é excluído, né, todos os que são párias pelo simples fato de serem o que são, né, que são colocados como párias pela sociedade. E eu acho que é muito bacana por ser metal, né, no caso desse doc, porque você vê, né, eles contam até, claro, chega a ser engraçado, você vê esses homens aí, no caso, bandas majoritariamente masculinas, o cara lá urrando, pai e tal, e vê o cara falando, às vezes, sim, tem uma postura mais delicada ao falar ou a voz, e são colocados em xeque, às vezes antes até mesmo de se apresentarem por isso, principalmente por quem não conhece, até por produtores, gente que é do ramo, e alguns deles falaram que foram expulsos, simplesmente excluídos de festivais, né? Tipo, não, tua banda não toca aqui. A banda daquele gay, não quero saber. Assim, gente, em 2021, não importa que tenha sido 2 anos atrás, né? No século 21, abertamente a pessoa fala, eu não quero esse gay, ou essa trans, ou essa lésbica. Naturalmente, isso não vem dessa forma, vem com a ofensa junto, né? Esse menino aí, por exemplo, fala muito bem sobre isso, e todos eles, cara, eu achei fascinante. Um doc brasileiro, ele não é tão longo, tá, gente? Menos de 1 hora. 55 minutos e alguma coisa. O ritmo é muito bom, você não sente passar. Tipo, não sente mesmo. Eu voltei algumas coisas que eu queria ver de novo, um dado ou algum elemento que foi dito. Muito, muito bem feito. E é recente, né? Não tem nem 1 ano ainda. Eu vou colocar depois o link, deixar disponível aí na aba comunidade do canal para quem quiser assistir o vídeo. Quem quiser procurar, tá o nome aí, mas vou deixar lá o link já, é só clicar e assistir. Vou deixar os outros também que são em inglês, mas quem quiser ver esse daí, que é em português, mais fácil ainda. Até porque tá falando do Brasil, da nossa cena. A Fox que a gente conhece. Eu acho a Punk Ass Queers tem legenda em português, tá, gente? Essa tem legenda em português. Beleza, Maurício. Ora, é importante a gente abordar esse tema, a gente está justamente nessa semana aí, né, que rola a parada do orgulho, que é difícil falar a sigla, né, tem que olhar. LGBTQIA+. Hoje ela está atualizada assim, né? Sim, sim. Às vezes o pessoal tira. Se você puser o LGBT+, já dá para entender que tem mais, né? Mas a galera foi incluindo mais. Tá certo. A sigla completa hoje, da forma correta, como eles usam, o pessoal que é ativista, né, que se preocupa, é dessa maneira, né? Sim, sim. Exato. E detalhe, né, que a anterior já era atualização. Você lembra quando a gente era mais novo, era GLS, né? Se falava simplesmente. Era só GLS, né? Depois virou GLBT, né? E conforme vão estudando o assunto, né, e incluindo novas pessoas nessa gama, né, de pessoas que são minorias, que sofrem o preconceito e por isso precisam dessa atenção, né? Sim, com certeza. É aquela coisa, a gente tem que evoluir, né? A gente tem que progredir, isso é progresso, né? Isso não é frescura, não é mimimi, são pessoas invisibilizadas que se descobriu que não era uma, e às vezes essas pessoas, indo mais para trás, não hoje em dia, né, gente? Mas assim, às vezes a pessoa fala, nossa, só eu sou assim, só eu fulano, e de repente, se você for ver documentários, não só dessa área, né, mas de várias outras dentro da questão de gênero, você descobre que as pessoas, elas achavam que elas eram perturbadas, ou que elas tinham um problema, que elas eram doentes, porque elas não sabiam que existiam outras como elas, né? E a gente está no século XXI e é inaceitável, né, que essas pessoas continuem sofrendo o que sofrem, achando, né, que a maneira que elas são, a maneira que elas simplesmente nasceram é algo errado, algo que deva ser combatido. E acho que é um momento, né, esse mês aí até que a gente está, né, o mês do orgulho, né, várias comemorações duram. A gente abordou aqui, né, em letras e músicas, né, estava até comentando mais cedo. Né, só um segundo, eu vou acrescentar aqui, ó. Diga. Vou botar o áudio. Tá rolando o Project 46. Bom, sou o Vini Castellari, sou ele mesmo, guitarrista do Project 46, um dos fundadores da banda.
Eu tenho 31 anos e toco guitarra desde uns 13, 14 anos. Eu tô querendo entrar mais na área LGBT, como alguns sabem ou se alguns não souberem. Eu sou um gay assumido, toco metal, toco guitarra e eu quero me envolver com outros artistas LGBTs, porque eu acredito que é uma forma de desconstrução. Eu tô num segmento onde as pessoas têm cascas, tá ligado? As pessoas têm algumas barreiras e eu não culpo elas por causa da construção social que a gente tem, os ambientes que elas vivem, as pessoas, as paradas que são passadas de pai para filho. Olha, eu não posso dizer assim que eu frequento a cena rock LGBT. E eu conhecia um meio que ainda era muito heteronormativo, que é o meio principal que as pessoas falam, ah, você é gay, vamos para uma balada. E balada, música eletrônica ou música pop. E por causa disso, eu nunca tive nenhum contato aqui que eu pudesse me colocar nesse nicho, sabe? Ah, eu sou uma pessoa roqueira. Olha, eu participo da cena aqui ativamente em BH tem praticamente 15 anos. Comecei muito cedo, colhei na cena punk, mas a cena que eu gosto mais é a cena do metal. É difícil falar enquanto LGBT no metal sem esbarrar nas algumas questões políticas, isso é foda. Meu nome é Daísa Munhoz, eu sou vocalista de heavy metal, eu tenho 2 bandas, a Vandroia e a Soulspell Metal Opera, e eu sou uma mulher LGBT. Eu me identifico como uma mulher bissexual. É um lugar bastante restritivo, né? É uma cena muito... Quase não tem pessoas LGBTs na cena, né? Homens gays eu acho que é ainda mais difícil de encontrar travesti, transexual, isso é raríssimo. Então, para que quando aparece alguém, a gente Ou se tem, né? Nunca tem coragem de assumir, né, essa condição publicamente por causa da reação, né? Que não deveria acontecer, né? Porque é uma contradição antes de mais nada, uma música que deveria ser libertária, né? Seja o metal, seja o punk, que já tem essa coisa libertária, mas o metal também. Eu não sei por que em algum momento as pessoas acharam que o metal é música conservadora, né? Nunca foi, cara. O metal surgiu... As pautas do metal eram, antes de mais nada, era contra a autoridade, contra a igreja, né? Sabe? E, de repente, virou a música do sistema. Tá errado, né, cara? Então, assim, se você tá no meio que já era minoria, sempre foi, e sofria preconceito, né? Os metaleiros sofriam preconceito da sociedade de forma em geral, eram perseguidos por polícia, por outros grupos que agrediam, porque os caras tinham cabelo comprido e uma série de coisas, assim como qualquer outro subgênero do rock, e de repente eles próprios vão virar os conservadores, os preconceituosos, né, cara? São meios que deveriam ser libertários por natureza, então essas pessoas deveriam estar livres para se, digamos, se manifestarem como elas são nesse meio, mais do que em qualquer outro lugar. Mais do que em qualquer outro lugar. Pô, tô aqui num show de metal, um show de punk, aqui eu posso ser quem eu sou, porque ninguém vai me julgar. E, porra, você vê acontecer o contrário, é um absurdo, né? Ah, cara, é aquilo, eu acho que é muito porque tem o preconceito, aí tem também essa galera que é o famoso, o pessoal do não vamos misturar com música, né, política com música. Eu falei, cara, o metal, ele é isso, o rock é isso, do que você tá falando? E aí você vê a galera que é muito ligada na estética, elas gostam de ser personagens, ponto. Personagens que não passam de uma roupa, não passam de um visual, de qualquer coisa assim, sabe? E é como você mesmo falou, você já falou várias vezes, até você pegar as capas, quando você vai mais para trás, né, anos 80, né, 70, pegar o metal, pô, aquelas capas altamente políticas, altamente contestadoras, altamente vamos, né, destituir os poderes que aí estão, né? Os podres poderes do Caetano Veloso, né? Mas é muito isso, cara, e simplesmente isso foi sendo infiltrado por uma galera que não lia, não procurava saber, ou ignorava, e hoje virou praticamente às vezes, e muitas vezes a gente nem tem argumento, né? Um argumento tão sólido para dizer, cara, virou antro de gente reacionária. O metal, infelizmente, ele foi muito infiltrado por isso, sim. Né? Renata, como é que eu falo esse sobrenome? Renata Pfütze. A Renata, ela é vocalista. Ela era vocalista do Sastras, lá no sul, da banda Sastras, né? A Renata, ela, tipo, é uma pessoa, é uma psicóloga, uma vocalista, milita dentro disso. Ela faz parte da comunidade LGBT, né? Então, assim, e ela fala abertamente por isso que eu estou falando, né? Porque ela é minha amiga, eu conheço, e ela se coloca assim. E como eu falo, é uma coisa que eu sempre comento, né? Tema necessário, muito necessário, sim.
bastante. E a gente deixar para lá e deixar toda essa turma que não entendeu do que se trata o rock, o metal, o punk, ou qualquer subgênero de rock, e eles querendo fazer o contrário do que é a proposta, a gente não pode simplesmente sentar e ficar olhando, tentar não incomodar, entendeu? Isso é complicado, né? Bom, agora a gente já falou bastante sério, vamos para a parte da diversão.